Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 21 de setembro. A igreja celebra São Mateus, apóstolo de Jesus Cristo, mártir, que seguiu a Cristo de perto, no chamado, na vocação e na cruz, para viver com Ele eternamente, intercedendo pela Igreja, intercedendo por nossas comunidades e por cada um de nós que recorremos à intercessão e ao exemplo dos santos para seguirmos de cabeça erguida nossa vida de honestidade e de comunhão com Deus. O Evangelho para nossa reflexão é de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. O olhar de Jesus é o olhar da misericórdia. O olhar de Jesus é o olhar do amor, da bondade. Jesus não vê ali um pecador, Jesus não vê ali um homem desprezível, mas Jesus vê aquele que ele poderia se tornar. Jesus já antevê e vê o seu grande discípulo, seu apóstolo, um homem de fé, um homem com grandes capacidades. Assim, Jesus também viu ali um filho de Deus, um irmão que pudesse sempre testemunhar a sua palavra. O Papa Francisco nos diz que o olhar de Jesus é um olhar que compreende, é um olhar que vê muito mais a bondade das pessoas, a capacidade que as pessoas têm e não seus defeitos. O olhar de Jesus é um olhar de amor por todos nós. E aquele homem estava sentado na coletoria de impostos. Para o povo judeu, os cobradores de impostos eram pessoas muito ruins, muito más. Por que isso? Porque quem dominava o território de Jerusalém era Roma. E o imperador de Roma, com seu exército, cobravam altas taxas de impostos, exploravam o povo. Quem não tinha condições de pagar impostos deveriam doar, né, a própria casa. Quem não tivesse casa deveria doar a mulher ou os filhos como escravos. E quem não tivesse mulher e filhos era levado como escravo e trabalhava até a morte, nas pedreiras, construções de rios e pontes. Então grande era o sofrimento, grande era a dor do povo, que era explorado até as últimas migalhas. E Jesus disse a ele: segue-me. Jesus confia nele, não dá muitas orientações. Jesus não entrega um manual de instruções, o que deverá fazer ou não, o que deverá renunciar ou não, mas somente diz: segue-me. É durante o caminho que a nossa maturidade de discípulos vai chegando. É durante uma vida que vamos realmente descobrindo quem é o Mestre, o modo como ele age, as escolhas que ele faz, as pessoas que ele ama. Quando Jesus nos chama, ele nos chama de coração bom. Se abrirmos o nosso coração, se aceitarmos o seu chamado, nos tornaremos também nós, apóstolos, discípulos de Cristo de hoje. E aquele homem respondeu. Ele se levantou e seguiu Jesus. Seu coração começou a arder de amor por Jesus. E seu coração estava inquieto. A vida de cobrador de impostos não lhe trouxe paz. A vida de homem rico e poderoso não lhe trouxe segurança, não lhe trouxe alegria, não lhe trouxe nenhuma expectativa. Mas o chamado de Jesus renova a sua esperança, arde seu coração e o faz acreditar que ele pode renascer, se tornar um homem novo. E não pensa duas vezes, não olha para trás, não impõe condições, não pergunta como será, segue. Assim também deverá ser a nossa vida, sem perguntas, sem dúvidas, mas seguimento, despojamento e humildade são os requisitos essenciais do discípulo, da discípula de Jesus.
Enquanto Jesus estava na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Eram pessoas que não tinham, que não gozavam de aceitação, né, de respeito da comunidade dos judeus. Tanto é que não sabemos nem seu nome. Quem eram essas pessoas que estavam próximas de Jesus? Só sabemos que eram pecadores. Imagina que tristeza você ser chamado, né, em praça pública de pecador, de cobrador de impostos. Mas todos foram e foram bem recebidos por Jesus. Para Jesus, eles eram filhos de Deus. Eles eram discípulos, amados por Deus. E alguns começaram então a criticar Jesus, dizendo: Por que vosso mestre come com pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. E muito mais, não eram somente os pecadores e cobradores de impostos que eram doentes e que precisavam do médico dos médicos, Jesus. Mas eram também aquelas pessoas que criticavam, que apontavam o dedo. A doença deles era ainda muito maior. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê a paz, para ouvirmos o chamado de Jesus e seguir com amor e com fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.